Neste programa especial da série que comemora os 25 anos da TV Senado, eu tenho a honra de receber os dois responsáveis pela criação desta emissora. Jornalistas Fernando César Mesquita, então secretário de Comunicação do Senado, e Marilena Chiarelli, a nossa primeira diretora. Fernando, Marilena, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse programa especial. Essa TV foi criada por uma resolução do Senado publicada em 1995. Então, eu gostaria de saber de vocês o que os moveu, por que criar uma TV no Senado, qual foi o contexto histórico dessa criação? Trabalho como jornalista desde 15 anos de idade. Não comecei no Ceará e sempre houve da parte da imprensa uma excessiva má vontade em relação ao legislativo. Lá no Ceará, eles criticavam todo dia a Câmara de Vereadores, ridicularizavam. Quando em Brasília, eu comecei a cobrir o Senado em 1963. Eu sempre entendi que havia essa má vontade a nível nacional. As sucursais de Brasília, elas só mandavam para as suas sedes no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, onde fosse, notícias negativas do Congresso. Notícias positivas praticamente não existiam. E Câmara e Senado, como todo o poder legislativo, tem pessoas muito sérias, pessoas competentes, principalmente aquelas que trabalham nas comissões técnicas, né? E nada disso era de conhecimento público, só se conhecia as gafes, as bobagens, pequenos casos de corrupção, naquele tempo não existia tanto, né? Eu passei 6 meses em Angola fazendo marketing político para o governo de Angola. Quando eu cheguei aqui em Brasília, o presidente Sarney, que é meu grande amigo, ele disse: Fernando, vem para cá, volta para cá, para você fazer um projeto para mim de comunicação aqui para o Senado. O Sarney tinha acabado de assumir. Então, eu comecei a trabalhar, conversei com várias pessoas, a Marilena e outras, o Elival Rios, que é uma figura maravilhosa, e começamos a pensar. Então, elaborei um projeto, que era um projeto que envolvia toda a comunicação do Senado. Era televisão, rádio, agência de notícias, jornal, melhoria do serviço de relações públicas. Era um projeto completo, né? Então, o Sarney me pediu esse projeto, houve uma sessão secreta a pedido do senador Pedro Simon para tratar de outros assuntos, e o presidente Sarney pediu, então, para eu apresentar o projeto. Então, eu apresentei o projeto, uma sessão reservada, não por causa do nosso projeto, mas porque havia outros assuntos que deveriam ser discutidos. Então, eu apresentei o projeto detalhadamente, como seria e tal, alguma ideia de custos, e todos os senadores gostaram, com exceção do meu amigo Antônio Carlos Magalhães, que já faleceu. Isso é o DIP do Sarney, todo mundo sabe que é o DIP, né? E aí, o Espiridião a mim olhou assim e disse: eu acho que eu queria apenas a volta do clipe da Radiobras, uma certa descrença, porque era um projeto muito ambicioso, realmente ambicioso. Você vê o nível de resistência que havia, porque ia dar trabalho, e deu muito trabalho, e nós fomos pouco a pouco vencendo as resistências, que não foram poucas, à imprensa também, porque nós estávamos quebrando o monopólio da imprensa. Somente as emissoras de televisão, né, que ignoravam o Senado completamente, só davam bobagem. E aí, quando nós entramos no ar, foi uma emoção muito grande. Quando nós entramos pela primeira vez, não apenas em rede interna, né? Nós fizemos acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Televisão a Cabo, foram muito bons e colocaram a TV Senado, e resolvemos problemas com a Anatel. Posso fazer um adendo aí, Fernando? Claro. Você se lembra, Fernando? Claro que sim, você acompanhou tudo sempre. A grande dificuldade é que o Brasil não tinha nenhuma TV legislativa ainda. Tinha uma recém-inaugurada, que era da Assembleia de Minas, mas eles só transmitiam para Minas. Então, o que acontecia? Nós não sabíamos como, nem nós, nem ninguém, íamos transmitir para o Brasil inteiro. Porque naquela época o satélite era um espaço caríssimo, o satélite que existia era todo para a Radiobras, né? E foi uma grande negociação que envolveu, inclusive, o presidente Sarney. Eu mesmo estive lá no Ministério das Comunicações para falar com o ministro,
como que nós íamos colocar um sinal no Brasil inteiro, porque eles queriam dar só para Brasília, né? E aí tem um detalhe que eu acho importante, que a Marilena, ela é uma brigona, né? Eu sou mais diplomata e tal, aí tem os caras começaram a dar dificuldade, a Marilena lá, chutaram o pau lá. Não, é assim assado e tal. Fizemos uma dupla boa, porque você ia com a diplomacia e eu ia com a briga, então a gente Ela é a ia briga, então aí avançando. mas só nós dois sabemos, o Alival também, o que foi difícil. A Marilena falou na TV da Assembleia de Minas Gerais, que já existia, mas era só localizada. Eu queria saber qual foi essa inspiração, né? Porque você montou um projeto completo, mas o primeiro ponto desse projeto foi a TV. A gente ouviu falar que você se inspirou um pouco na TV que faz a cobertura, que é uma das primeiras do mundo, que é a TV que faz a C-SPAN, que faz a cobertura do Congresso norte-americano. É isso mesmo? Foi inspirada lá? Ou você tocou da cabeça? E como é que foi isso? Nós sabíamos que existia, né? Mas a base era essa, né? Era você mostrar ao Brasil o que era o Congresso, com seus erros, defeitos e qualidades, né? Agora, eu fui para Washington com Floriano, que falava inglês muito bem. Nós passamos 10 dias em Washington, com o apoio da Embaixada do Brasil, só que lá o sistema deles é diferente. Lá o público paga para ver, né? Mas nós vimos como é que funcionava. Então nós traçamos alguma estratégia, eu e a Marilena, ou seja, a TV Senado ela não teria censura em hipótese nenhuma, ela não favoreceria nenhuma, não teria edição, transmitiríamos o plenário ao vivo, sem nenhum tipo de edição, as comissões. Então, essa era a ideia que eu acho, que eu espero que até hoje prevaleça. E que também não poderia ser instrumento de promoção pessoal de ninguém. Os senadores foram se acostumando e no começo todos eles foram apoiando e houve até uma mudança especial muito grande. Eles passaram a se apresentar melhor, se vestir melhor, a falar melhor. A mulher do Tuma ligava para mim e dizia: o Tuma está falando errado. Eu falei: olha, eu não tenho culpa. A outra dizia: olha, a TV Senado está focalizando a careca do meu marido. Olha, a senhora manda ele fazer um tratamento capilar. Então, Inclusive, Fernando, eles pediam um conselho, me ligavam muito também pedindo conselho sobre roupa, né? Como que eu vou me apresentar? Que cor de gravata fica melhor? Começou a haver uma preocupação na aparência, na apresentação, não só com o conteúdo, né? Ô Marilena, você que estava lá na linha de frente brigando, como o Fernando falou, como é que foi botar uma TV no ar? Não tinha equipe, vocês não contrataram praticamente, essas dificuldades todas para compra de equipamento. Existia aquela central de vídeo ali interna no Congresso, mas como é que foi botar uma emissora no ar, né? Você que tinha toda uma experiência da iniciativa privada de emissoras comerciais. Foi uma loucura, porque realmente acho que eu, Fernando e mais uns 2 ou 3 éramos assim uns loucos para conseguir fazer isso. Porque olha só, no começo não havia câmeras suficientes, o Fernando se lembra, e nós tínhamos que escolher. Então, amanhã vamos transmitir qual comissão? Aí tinha, sei lá, 5, 6 comissões se reunindo, mas a gente só tinha 3 câmeras, porque ainda a licitação não tinha terminado as compras. O processo burocrático no serviço público é muito lento, você sabe. E aí a gente tinha que decidir o que iria ao ar e o que seria essa grade. Então, a gente montava grade, como se diz, no joelho, praticamente. Eu e Leila Dyer, que entrou logo depois de mim, na hora do almoço, a gente montava uma grade para correr, e o Silvio também, que depois fez um trabalho maravilhoso de grade de programação. Mas o começo era assim, era meio que no improviso, nada no ar aparecia improvisado, mas a gente dizia: e amanhã? Qual a comissão? E o Fernando vai se lembrar bem, os senadores, eles começaram a brigar por sua comissão. E aí, o que tinha que fazer? Fernando, eles estão em briga, me ligam todo dia, e eu recebia todas as pancadas, o Fernando algumas também, eu acho. Por que a minha comissão não entrou? Porque a gente gravava as outras, mas não tinha cabeamento para entrar tudo ao vivo, como existe. Nós tivemos cabeamento em todos, né? Em todos depois, né? A gente fez depois, aos poucos, foi fazendo. Aí, Fernando se lembra, tivemos que pedir uma reunião da mesa diretora com o Sarney e a mesa diretora do Senado. Eles têm que bolar uma resolução. Levamos lá uma sugestão, né? Então, não tinha meios de dizer essa comissão é mais importante ou aquela. Não, então era que começasse primeiro. Aí os senadores começaram a querer botar a comissão
8 horas da manhã ela abria a comissão para poder ser a primeira a transmitir ao vivo. É que Não, isso de foi uma noite, guerra. sexta-feira não tinha ninguém. Aí começou a ter reunião de comissão, comissões especiais. Isso. O Fernando Collor, meu amigo, ele fazia reunião toda sexta-feira e até de noite, né? Era aí, Essas eu me lembro. então Teve passou dia a de, ser uma coisa teve dia assim. de abrir reunião às 7 da manhã, né? Teve Não, senador que quis abrir reunião. Mas naquele começo lá, a gente tinha, quer dizer, o Senado tem um horário fixo das comissões. Vocês foram seguindo esses horários fixos? Assim, entrou essa é a comissão das 10 na quarta-feira, por prioridade exemplo. em qualquer situação era o plenário, embora você tivesse, às vezes, reuniões super importantes nas comissões, mas a gente não queria quebrar o critério, né? Porque teria que ter uma É. autorização especial e nós não queríamos parecer que favorecesse quem quer que seja. Mas a gente priorizava o plenário e as comissões, era esse critério. Mas vai faltar uma matéria importantíssima e tal, a pressão dizer, não, mas aí a primeira que entra, então vocês se virem. A TV funcionava muito também quando começou a cabear tudo como agência, né? Fernando, você se lembra? As outras televisões vinham procurar nossas imagens todas, né? Então nós éramos uma agência de serviços de imagem, de fornecimento de imagem, porque eles não Então, tinham pessoal para gravar tudo. E aí eles Marilena, só teve aí uma deixavam. mudança, quer dizer, o Fernando E falou aí, lá atrás que as TVs comerciais no começo foram muito resistentes, mas teve uma mudança, então, nessa relação aí com as emissoras comerciais? sim, quando a gente começou a virar, a TV começou a virar uma agência de fornecimento de imagem, além de transmissão ao vivo, voltando ao que você estava falando, houve uma guerra. Eu recebia telefonemas demais na TV, lá como executiva na linha de frente, não só das TVs, como dos jornais. Muitos fizeram críticas assim, Senado censurado, porque às vezes uma comissão era importantíssima, o Brasil inteiro queria assistir. Por exemplo, me lembro a CPI das precatórias, que foi assim, e a gente não podia dar ao vivo se o plenário estivesse reunido, porque pela nossa legislação interna, o plenário era soberano. Aí começavam a ligar, isso é censura, vocês não querem mostrar, vocês estão censurando a comissão da CPI de não sei o quê. Então a gente também enfrentou uma guerra, achando que nós censurávamos, sendo que depois ela seria transmitida na íntegra, nunca nada foi editado, né? Agora eu vou falar mais uma coisa que eu acho importante. A TV Senado, hoje, ela é símbolo, porque depois da TV Senado veio a TV Justiça, o ministro Marco Aurélio me chamou, inclusive, para ajudar a montar, eu não podia. Depois veio a TV Câmara, que o Luiz Eduardo não queria, porque dizia, não, eles vão ficar falando aí, o Luiz Eduardo queria votar, rapa. Aí depois vieram a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais. Hoje o Brasil todo pode ter críticas ao legislativo, mas sabe o que cada um está fazendo. E eu tenho uma outra coisa importante que o Sarney sempre me lembra. Nós fizemos 4 ou 5 concursos na TV Câmara e na TV Senado, era concurso, entrava por concurso público. A Marilena Eu sabe também fui concursada. concurso público, né? Então não tinha esse negócio de nomear amigo de fulano, Beltrano. Tinha áreas que você realmente não tinha como fazer concurso, mas ali tudo era concurso público, não tinha. E isso eu fiz um cálculo um dia desse, a criação desse sistema da TV Senado originou mais de 5.000 empregos no Brasil todo para jornalistas. Você sabe que esse mercado de trabalho de jornalista está cada vez pior, né? Então, foram criados no Brasil todo, com a TV Câmara, TV Legislativa, TV Justiça, TV Vereador e tal, mais de 5.000 empregos. E outra coisa, a imprensa, depois das TV Legislativas, passou a dar muito mais espaço nos jornais. Porque o chefe de redações, uma vez o Josias Souza, meu amigo... Acompanhava, né? Ele podia acompanhar, o chefe da redação podia ficar na redação e acompanhar o que estava acontecendo lá. Em São Paulo, o diretor do Estado de São Paulo, o Rui Mesquita, ele cobrava da sucursal coisas que ele tinha visto na TV Senado e que o jornal não tinha mandado matéria. A Folha também cobrava, né? Passava a cobrar, porque ficava na redação acompanhando. Todo mundo passou a ter um pouco mais de atenção. Então eu acho que isso foi muito importante para o trabalho que se faz. Como eu disse anteriormente,
O Congresso tem muita gente que não vale um centavo, mas tem gente que vale ouro, né? Nós convivemos, eu, Marilena, com senadores do mais alto nível intelectual, moral, né? Que nos apoiaram sempre, como na Câmara também. Mas é isso, é o Brasil, né? E nós estamos achando que eu e a Marilena demos uma grande contribuição para que o povo brasileiro conhecesse mais o legislativo, como é que funciona, e escolhesse melhor. Só isso. Eu queria entrar nesse ponto aí, aproveitar essa sua deixa, Fernando, que você já narrou alguns eventos aí, Marilena também, mas assim, a gente viveu e assim, momentos fantásticos no país nesses 25 anos de TV Senado, como a aprovação da Lei de Direitos dos Empregados Domésticos, né, que viraram trabalhadores com toda a dignidade dos demais trabalhadores. Isso foi em 2015, a gente teve o impeachment da presidente Dilma, né? A gente teve uma série de momentos importantes no Senado que a TV Senado acompanhou. Eu queria que vocês me lembrassem alguns momentos que para vocês foram marcantes, e eu também queria perguntar o seguinte: vocês consideram que hoje a TV Senado ela consegue ser meio que um olho do cidadão? A gente conseguiu aproximar o cidadão mesmo do parlamento? Durante o início e depois até o tempo todo que eu fiquei lá, o que a gente recebia porque aí nós abrimos um canal de e-mail, no caso, né? Naquele tempo, do WhatsApp. O que a gente recebia era cerca de mais de 300 e-mails que a gente recebia. Às vezes o telefone, né? 0800, né? O 0800 por telefone, de elogios, de críticas, é óbvio, às vezes, de pedidos, de sugestões. A gente viu que as pessoas estavam realmente assistindo, realmente se politizando mais, acompanhando. O retorno foi muito importante. E aquilo que eu tinha falado, quando em alguns momentos muito importantes, algumas reuniões, votações importantes para o país, as pessoas estavam todas ligadas. A gente via pelo número de e-mails e telefonemas que cada vez aumentava mais. E a gente tinha uma coisa que era bastante importante desde o começo, né, Fernando? Que é a seguinte: a TV é pluripartidária. Nós tínhamos, Antônia, lá na TV, eu instalei um acompanhamento, tipo um relatório de entrevistas que nós levávamos para o estúdio, os senadores, quando não era nada ao vivo, tínhamos os programas de entrevistas, né? E nós tínhamos, assim, por partido, a gente não podia privilegiar, ela era pluripartidária. Se ia um de um partido, né, Fernando, ia outro do outro, ia outro com a ideia oposta, o espaço era para todos. Então, eu acho que isso deu uma ideia da democratização da comunicação da TV Senado. Eu me lembro que uma vez levamos para entrevistar o Beto Almeida, até a filha do Che Guevara. E isso foi assim, nossa, né? Alguns senadores mais à direita ficaram meio escandalizados. Mas aí, como diz o Fernando, eu era briguenta, né? Então reclamava, lá ia eu na linha de frente explicar. Mas não deixamos de colocar no ar, foi ao ar, e eu acho que isso foi muito importante para a TV, esse começo bem pluripartidário e bastante democrático, né? Em que momento que vocês podem dizer assim, vocês já estão falando, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse sentimento de ter participado da construção desse canal. Em que momento que vocês pararam assim, disseram até para si mesmos, isso aqui, construir isso, essa guerra toda, essa negociação toda, valeu a pena e está valendo a pena? Quando saí de lá, quer dizer, um pouco antes talvez, o Fernando falou, eu vou escrever um livro para contar a história. Eu falei, então escreve, Fernando, que eu tenho muita preguiça de escrever um livro e a minha memória é meio curta. Eu comecei a anotar muitas coisas, mas depois passou o tempo e eu disse, não, eu já fiz, isso é um pouco da minha personalidade, assim, eu já fiz, eu já construí, eu dei minha contribuição, agora os outros vão tocar, eu posso me retirar em paz. Achei bacana ter feito, achei muito bacana ter participado desse projeto, muitas vezes fiquei muito emocionada, e está lá. Agora, como vai seguir, né, Fernando? A gente espero que siga bem. Também, olha, eu tenho que fazer uma referência aqui às pessoas que trabalharam conosco, né? Sim, olha, sim. nós tivemos uma equipe, né, uma equipe altamente qualificada, de pessoas muito sérias, muito competentes, né, pessoas que
guardavam suas ideologias, suas preferências políticas lá para o seu mundo pessoal, não as extravasavam no seu trabalho na TV Senado. Isso nós sabemos muito bem de pessoas que pensavam desse ou daquele jeito. Nós sabíamos como elas pensavam, porque elas não faziam nenhum segredo. Mas em relação ao trabalho na televisão, ou então em toda a comunicação, né, que eu acompanhei bem, todas essas pessoas, eu não vou falar aqui para não... É difícil você... O Elival, né? O Elival é uma figura... Com certeza. Né? Elival Rios. O Narciso, né? Aqui na área técnica. Sim, na parte técnica, o Narciso. Aranza. Olha, a Leila Dyer, o Max Fabiano comigo, me ajudaram muito. É o Silvio. Eu não gosto de fazer isso porque você acaba esquecendo alguém. Então, eu peço perdão até, porque eu estou esquecendo o Floriano, esquecendo alguns nomes, mas até que nem teria tempo de fazer isso. O próprio Prodazem, que no começo nos ajudou com as licitações de compra, né? Exatamente, o Prodazem foi muito importante nessa construção, porque eles tinham técnicos, conhecimentos técnicos e pessoas de boa vontade. Então, eu acho que nós tivemos todo esse trabalho, as concepções, mas as equipes que trabalharam conosco, então, enquanto eu estive lá, eram equipes da melhor qualidade, tanto na rádio, televisão, jornal, agência, tudo. Sim. Foi tudo muito boa, né? Vocês criaram aí, a gente está com 25 anos, vocês foram os criadores dessa casa, como a gente fala internamente, e eu gostaria de ouvir com a experiência de vocês. Marilena citou aqui que já se aposentou, o Fernando está fazendo outras coisas aí. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que pode ser um caminho para a TV Senado para os próximos 25 anos, nesse momento que a gente está aí com essa presença fortíssima das redes sociais. A TV Senado tem um canal no YouTube que hoje já tem mais de 650 mil inscritos, é o maior canal dos canais oficiais legislativos com número de inscritos. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que pode ser o canal, que pode ser a vida desse canal, dessa emissora daqui para frente. Eu acho que a TV Senado, como a comunicação do Senado, hoje tem Rádio Senado, TV Senado em todo o Brasil. Eu acho que nós damos o pontapé inicial para que você criasse uma mídia importante, poderosa, que desse acesso a todas as informações, a todo o andamento dos projetos, as divergências de opinião. E eu tenho realmente, não tenho a vaidade, mas eu tenho o orgulho de ter, eu e a Marilena e essa equipe toda, darmos essa contribuição para a democracia, né? Para o papel do Poder Legislativo. Isso realmente teve momentos emocionantes, né? O primeiro dia que a TV entrou no ar, eu fiquei muito emocionado, o Sarney também, o Sarney deu um grande esforço, o Antônio Carlos Magalhães também. Em casa era assim, ele batia na mesa e quando as coisas não estavam andando lá na área técnica, as compras não estavam andando, ele batia na cá, Gaciel, resolve isso aí, eu quero uma solução até hoje à noite. Aí o Gaciel, muito educadamente, até à noite resolveu o problema. Então, são coisas assim que a gente conhecia as pessoas, conhecia bem o funcionamento. E como eram os senadores. Era um Senado que dava gosto você ouvir os discursos dos senadores e os debates nas comissões. Pois eu acho que nós fomos pioneiros, com muita dificuldade e luta construímos, mas assim, foram momentos diferentes, né, Antônia? Se me pergunta, os próximos 25 anos, concordo com o Fernando em tudo que ele disse, e eu não tenho como dar uma resposta, porque vivemos um momento no mundo inteiro tão difícil, tão tumultuado, caótico. Eu não sei o que será o próximo Congresso, o próximo Senado, os próximos senadores, né? E eu não consigo prever nada. Eu acho que nesse momento ninguém consegue. Agora eu desejaria que esse projeto, enfim, na sua ideia original, de democracia, de informação isenta, pudesse ser continuado sempre. Não sei o que nos espera, né? Não sei o que nos espera. Que governos, né, esperam por nós ou nós esperamos por eles e que congresso a gente pode ter daqui para frente. O Congresso é o símbolo da democracia, seja ele bom ou ruim, é o símbolo da democracia. E esperemos que ele sempre esteja aberto, né? Porque já passou uma idade de trevas em que ele foi fechado, né?
Então, torcemos para que daqui para frente isso nunca mais aconteça, né? E como repórter assisti o fechamento do Congresso mais uma vez. Tá vendo? Inclusive fui testemunha de quando o general Meira Matos jogou as tropas em torno do Congresso e o Adalto Luz Cardoso foi lá na porta da Câmara reclamar, dizendo que ele representava o poder civil, e o Meira Matos dizia o poder militar. Depois o Meira Matos fez tudo para dizer que não tinha dito isso, mas todos os jornalistas que estavam ali ouviram o que ele falou. Fernando é história também. Que isso nunca mais nos aconteça e que a gente possa continuar tendo o nosso Congresso, a nossa TV Senado, as TVs legislativas, todas funcionando pela democracia, não é? Eu espero. É isso que eu penso. Eu só posso agradecer a vocês pelo prazer, pelo privilégio de poder participar dessa conversa e poder participar também dessa casa, como a gente fala internamente. Agradeço muito a você, Fernando, agradeço muito a você, Marilena, e quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Quero dizer que esse programa já está nas redes sociais da TV Senado, no site do Senado, senado.leg.br/tv, e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigada e até o próximo programa comemorativo dos 25 anos da TV Senado.